Vaca louca. Saiba mais sobre a doença que ficou conhecida nos anos 80 e 90. Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, confirmou o caso de encefalopatia espongiforme bovina em um animal em uma pequena propriedade do município de Marabá, do Pará. Encefalopatia espongiforme bovina, EEB, é uma doença do sistema nervoso dos bovinos. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, confirmou na quarta-feira, dia 22, um caso de mal da vaca louca chamado tecnicamente de encefalopatia espongiforme bovina, EEB, em um animal macho de 9 anos em uma pequena propriedade do município de Marabá, no estado do Pará. De acordo com o Ministério, a Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, em inglês, foi comunicado e as amostras foram enviadas para o laboratório referência da instituição em Alberta, no Canadá, que poderá confirmar se o caso é atípico. Neste momento, estão em andamento providências governamentais para o mercado de carnes brasileiras. A CNN, o ministro Carlos Fávaro, afirmou que não há motivos para preocupação com relação ao consumo de carne bovina no Brasil. Os últimos casos de vaca louca registrados no Brasil tinham sido confirmados em 2021 nos estados de Minas Gerais e do Mato Grosso. Atualmente, o Brasil é classificado pela OIE com o menor grau de risco para doença insignificante. Existe ainda o risco controlado, do qual se enquadra alguns países da Europa, sendo a pior situação a do risco desconhecido. Detalhes do caso recente. O animal identificado com a doença, criado em pasto sem ração, foi abatido e teve sua carcaça incinerada no local. De acordo com o Ministério, o Serviço Veterinário Oficial Brasileiro realiza investigação epidemiológica que poderá ser continuada ou encerrada de acordo com o resultado. Todas as providências estão sendo adotadas imediatamente em cada etapa da investigação e o assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne, disse o ministro Carlos Fávaro. Seguindo o protocolo sanitário oficial, as importações para a China serão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira, dia 23. No entanto, o diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o pronto restabelecimento do comércio da carne brasileira. O que é a doença da vaca louca? A encefalopatia espongiforme bovina, EEB, é uma doença do sistema nervoso dos bovinos que tem um longo período de incubação entre 2 e 8 anos e ocasionalmente mais grave. Atualmente não há tratamento ou vacina contra o agravo. Faz parte de um grupo de doenças conhecidas como encefalopatias espongiformes transmissíveis ou doenças causadas por prions, caracterizadas pelo acúmulo do tecido nervoso de uma proteína infecciosa anormal chamada prion. Esse grupo inclui a variante da doença de Creutzfeldt-Jakob que afeta humanos, a encefalopatia espongiforme bovina EEB clássica foi diagnosticada pela primeira vez em bovinos do Reino Unido em 1986, mas provavelmente estava presente na população bovina do país desde a década de 1970, ou antes, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, OIE. Em seguida, foi relatado em 25 países além do Reino Unido, principalmente na Europa, Ásia, Oriente Médio e América do Norte. Atualmente, como resultado da implementação bem-sucedida de medidas eficazes de controle e prevalência,
A da IEB clássica extremamente baixa, assim como no seu impacto sanitário global e risco à saúde pública. A doença pode ser dividida em duas formas, segundo a OIE. A versão clássica ocorre através do consumo de alimentos contaminados. Embora a forma clássica tenha sido identificada como uma ameaça significativa na década de 1990, sua ocorrência diminuiu acentualmente nos últimos anos como resultado da implementação bem-sucedida de medidas de controle eficazes, e agora é estimada como extremamente baixa. Já a versão atípica refere-se a formas de ocorrência natural e esporádicas que se acreditam ocorrerem em todas as populações de bovinos a uma taxa muito baixa que só foram identificados em bovinos mais velhos durante a vigilância extensiva. No início dos anos 2000, os prions atípicos causadores de vaca louca típica foram identificados como resultado de vigilância aprimorado para encefalopatias espongiformes transmissíveis. O número de casos atípicos é insignificante, segundo a OIE. De fato, embora até o momento não haja evidência de que a versão atípica seja transmissível, a reciclagem do agente da vaca louca típica não foi descartada e, portanto, medidas para gerenciar o risco de exposição na cadeia alimentar continuam a ser recomendadas como medidas de precaução. Transmissão da vaca louca. A compreensão clara da origem e desenvolvimento da doença em animais ainda depende de avanços em estudos científicos. No entanto, ficou provado que certos tecidos de animais infectados, os chamados materiais de risco especificados, têm maior probabilidade de conter e, portanto, transmitir o prion da doença. De acordo com o Código de Saúde Animal Terrestre, esses tecidos incluem cérebro, olhos, medula espinhal, crânio, coluna vertebral, amígdalas e ilho distal. Os cientistas acreditam que o gado geralmente é infectado através da ingestão de alimentos contaminados com prions durante o primeiro ano de vida. O risco de contaminação ocorre se a ração contiver produtos derivados de ruminantes, como farinha de carne e ossos, que é o produto proteico obtido para transformação de certas partes de carcaça de animais, inclusive de pequenos ruminantes e bovinos de criação que não são utilizados para consumo humano. O prion infeccioso é restrito a procedimentos comerciais de inativação, como calor, que significa que não pode ser destruído no processo de graxaria. Aproveitamento de resto de animais. A incidência de vaca louca foi muito maior em bovinos leiteiros do que bovinos de corte, já que geralmente os rebanhos leiteiros são alimentados com ração concentradas que antes da introdução de controles mais rigorosos continham farinha de carne e osso. Enquanto isso, não há evidência de transmissão direta entre animais, transmissão horizontal, e poucos dados suportam que a doença seja transmitida de mãe para filho, transmissão vertical. Risco à saúde pública. A provável transmissão da doença para humanos, supostamente causada da doença de Creutzfeldt-Jakob DCJ, juntamente com a incapacidade de prever o tamanho da epidemia da variante em humanos, desencadeou uma crise de saúde pública durante os anos de 1990. Até o momento, o número de casos clínicos da doença em humanos identificados é extremamente baixo. Existem indicações convincentes de que a doença de Creutzfeldt-Jakob pode ser adquirida através do consumo de carne bovina contaminada ou contato com dispositivos médicos contaminados com prions da doença. No entanto, a UIE destaca que a exposição alimentar à carne vermelha, ou seja, músculo esquelético desossado, leite e produtos lácteos, é considerado segura.
Para prever a infecção humana e animal e a reciclagem e ampliação de prios, muitos países impuseram a remoção sistemática de tecidos que podem conter uma quantidade significativa de infecciosidade pela doença de denominados materiais de risco específico de carcaças bovinas. Esta medida, juntamente com a proibição do uso de proteína animal processada na alimentação de ruminantes, demonstra-se altamente eficiente no controle da exposição de agentes da vaca louca. A Organização Mundial da Saúde Animal, OIE, destaca a produção de produtos farmacêuticos humanos e veterinários de dispositivos médicos e cosméticos deve obedecer a requisitos rígidos e, idealmente, evitar o uso de materiais bovinos ou material de outras espécies animais nas quais ocorrem naturalmente doenças causadas por prions. Sinais clínicos. O tempo entre o momento em que um animal se infecta com agentes da encefalopatia espongiforme bovina EIB e o aparecimento de sinais clínicos é de 2 a 8 anos. Portanto, os sinais clínicos de BSE são encontrados em animais adultos que podem mostrar alguns dos seguintes sinais clínicos: comportamento nervoso agressivo, depressão, hipersensibilidade ao som e ao toque, espasmos, tremores, postura anormal, falta de coordenação e dificuldade em se levantar da posição deitada, perda de peso ou diminuição da produção de leite. O curso da doença geralmente subagudo a crônica e os animais afetados apresentam sinais neurológicos progressivos. Não há tratamento eficaz. Os animais afetados inevitavelmente morrerão se a doença seguir o seu curso. Diagnóstico: pode-se suspeitar de EEB com base dos animais clínicos. Até o momento, não existe método que permite confirmar a presença do agente da vaca louca em animais vivos, segundo a OIE. Conforme indicado no Manual de Teste de Diagnóstico de Vacina para Animais Terrestres da OIE, o diagnóstico pode ser obtido por histopatologia, ou seja, exame microscópico da medula oblonga, uma parte do cérebro. No entanto, a histopatologia, o método primário, não seria apropriado para nenhum dos fluxos de vigilância da doença. A confirmação do diagnóstico é feita com métodos laboratoriais, incluindo técnicas de imunohistoquímica. Prevenção e controle. De acordo com a OIE, uma estratégia eficaz para prevenir a introdução ou lidar com a ocorrência de EEB inclui vigilância direcionada de ocorrência de doença neurológica clínica, transparência da comunicação dos resultados, salvaguarda sobre a importação de espécies vivas de ruminantes e seus produtos, remoção de material de risco específico cérebro, coluna vertebral, durante o abate e processamento de carcaça, proibição de inclusão de materiais de risco especificados em rações animais, destruição humanitária de todos os animais suspeitos expostos à ração contaminada com prion, identificação do gado para permitir vigilância eficaz e rastreamento de gado suspeito.